Olá, estamos no ar com mais um programa Glaucia Passarelli. No programa de hoje, nós vamos entender o quanto é importante acreditar no seu sonho e estar disposto a pagar o preço para alcançar os seus objetivos. Vamos conversar com o Dr. Thiago Baldani, juiz de direito, teve uma longa trajetória até alcançar o seu sonho de ingressar na carreira jurídica. Dr. Thiago, é um prazer ter o senhor aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Glaucio. Obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Para começar, eu queria que o senhor falasse pra gente o que levou o senhor a optar pela carreira jurídica. Bom, eu acho que isso foi natural, né? Não foi nada imposto, não foi uma decisão da noite para o dia. Desde que eu me lembro, desde criança, eu queria fazer faculdade de Direito. Talvez por influência da família, isso aconteceu muito naturalmente para mim. Eu me lembro quando eu tinha os meus 7, 8 anos, religiosamente, todo sábado eu ia com meu avô até o escritório dele de manhã e ele trabalhava com os processos, Dr. Dionísio, falecido Dr. Dionísio Gomes. E ele trabalhava com os processos dele e eu ficava fascinado com aquilo. Via a biblioteca do escritório, pegava os livros, fingia que eu lia os livros, começava a datilografar ainda, máquina de escrever, e eu fingia que eu estava trabalhando. E esse ambiente sempre foi natural para mim, né? Pois meu pai também é advogado, então eu nunca pensei em fazer nada além do curso de Direito. E como que a magistratura entrou na sua vida? A magistratura foi um pouco depois, né? Já foi no final da faculdade, eu terminei o 5º ano de Direito e a minha ideia era trabalhar com Direito Internacional. Na época eu era professor de inglês, eu tinha ido aos Estados Unidos para fazer um curso de introdução ao Direito dos Estados Unidos, e passei a enviar meu currículo para alguns escritórios para trabalhar nessa área, tradução de contratos, enfim, essa área de direito internacional. Aí surgiu uma oportunidade, um amigo me mostrou que haviam sido abertas as inscrições para a Escola da Magistratura do Paraná, né? Que é um curso de formação para aquelas pessoas que pretendem ingressar na magistratura. Eu falei, bom, não é o meu interesse, mas eu vou fazer porque vale como título, é uma pós-graduação, enquanto eu recebo o convite de algum escritório. E aí eu fiz a prova, passei nesse curso, lá em Jacarezinho, na Escola da Magistratura do Paraná, e passei a morar em Jacarezinho no ano de 2003. Fui contratado pela Wizard de Jacarezinho, dava aulas de inglês de manhã, e estudava à tarde e fazia o curso à noite. E aquilo logo na primeira, segunda semana, me deixou muito fascinado. Por quê? Porque na primeira semana, os juízes que haviam acabado de passar no concurso da magistratura foram até lá e conversaram conosco. E eu vi que eram pessoas muito jovens, cerca de 24, 25 anos. E eu comecei a conversar com eles e eu falei, olha, mas é possível para mim também, né? E aí nós tínhamos aulas de segunda, quarta e sexta, e às terças e quintas à noite, nós íamos até o fórum de Jacarezinho à noite e nós treinávamos audiências na figura de um papel de juiz. E aí, depois de 2 ou 3 semanas, eu deixei de lado a minha ideia de trabalhar com direito internacional e falei, olha, é isso que eu quero a magistratura. O senhor sempre foi dedicado aos estudos, assim? Eu sempre gostei de estudar. Nunca fui muito bem em matérias exatas, matemática, física, química, nunca foi meu forte. Mas sempre gostei de humanas, sempre gostei de história, português. E eu acho que eu estudava, assim, consideravelmente bem. Qual que foi o papel da graduação? O senhor acredita que a graduação ela preparou o senhor para esse ambiente, para esse universo? O curso de Direito é um dos cursos mais precários em estrutura. Por que precários em estrutura? Porque é diferente de uma medicina, um curso de odonto, que precisa haver toda aquela estrutura, aparatos, todos os instrumentos para isso. No curso de Direito, né, hoje mudou um pouco por causa da informática, mas na minha época era lousa, giz e um aluno com os livros, né? Então, na verdade, o curso de Direito dava um norte, mas os alunos tinham que estudar por conta, né? A formação que eu recebi foi muito boa. Eu me formei na Fundação Eurípides Soares da Rocha, hoje Univem, em Marília. Mas obviamente que para
ingressar no concurso, depois da faculdade é que começa o estudo de verdade, né? Quantos concursos foram necessários? O senhor passou no primeiro concurso já? Como foi esse processo? Não, eu estive longe de passar no primeiro concurso, quer dizer, não tão longe. O que aconteceu? Quando eu me formei, eu me formei no ano de 2002, no ano de 2003 eu morei em Jacarezinho, fazia escola da magistratura, como eu mencionei, e no ano de 2004 eu fui a São Paulo e morei por 7 meses em São Paulo, fiz um curso também preparatório, chamava à época curso preparatório para concursos, CPC do professor Marcato. Bom, aí eu prestei meu primeiro concurso para magistratura aqui de São Paulo, passei na primeira fase, passei na segunda e cheguei no exame oral. Quando eu cheguei no exame oral, fui barrado para fazer o exame, por quê? Porque precisava de 2 anos de estágio. Eu tinha feito estágio durante a faculdade, mas eu não tinha a habilitação da OAB, a carteirinha de estagiário. Aí o que aconteceu? Eu não pude fazer essa prova. Isso foi em 2004, final do ano. Em 2005, entrou em vigor uma emenda constitucional que exigia 3 anos de atividade jurídica. Ou seja, eu então, que não tinha os 2 anos de estágio, eu precisaria de 3 de advocacia. Aí eu falei, eu acho então que o propósito para minha vida não é esse, eu vou advogar. Aí eu larguei mão dos estudos e comecei a advogar, sem estudar para concurso. Aí em 2006 eu consegui os 3 anos de atividade jurídica, 3 anos de OAB. Aí veio aquela vontade novamente. Aí prestei o concurso para magistratura, né, que costuma ser anual. Em 2006 eu passei na primeira fase de novo e reprovei na segunda fase. E aí no concurso que eu passei foi no ano seguinte, em 2007. Eu tomei posse no dia 24 de agosto de 2007. Fui aprovado, portanto, no terceiro concurso para magistratura em São Paulo. E nesse ínterim eu reprovei numa primeira fase no concurso da magistratura do Paraná, numa primeira fase de um concurso para procurador da República e também passei e não cheguei a fazer a última fase do concurso de procurador do Estado do Paraná. E como que o senhor lidava com a frustração de não conseguir passar? Era difícil lidar com a frustração, porque ela vinha, né? Às vezes eu errava umas perguntas ali, que aí quando eu ia verificar se eu já tinha estudado aquela resposta, às vezes a resposta tinha sido grifada em amarelo, verde, seta, não vou errar mais, eu errava aquela pergunta de novo. Porque direito é muito amplo, né? Isso dava uma depressão, uma frustração enorme, né? Então eu lidava estudando e a partir do momento que eu errava algumas perguntas, eu sabia que era muito difícil errar mais, porque aí o candidato aprende com a frustração e acaba fixando aquela resposta, né? Então era difícil, eu levava às vezes uns dias para me recompor, não conseguia estudar esses dias, mas depois voltava de novo, sempre com os olhos nesse objetivo. Nesse tempo, o senhor passava quanto tempo estudando por dia? Então, eu, assim, particularmente, passava cerca de 8 a 10 horas por dia nesse período aí de preparação, sem contar o período que eu advogava e mesclava um pouco com os estudos, mas no período que eu me dedicava integralmente, de 8 a 10 horas, né? Mas isso, como eu disse, é muito relativo, né? Porque o que importa é como a pessoa aproveita aquele período que tem, né? No meu concurso passaram várias pessoas que estudavam bem menos tempo que isso, mas estudavam às vezes com mais qualidade ou estudavam com melhores métodos, né? E hoje, como juiz, o senhor continua tendo que estudar? Sempre. Eu acho que o estudo nunca para, né? No meu caso, fora a pós-graduação em Jacarezinho, eu fiz mestrado também em Jacarezinho, na Universidade Estadual do Paraná, fiz também mestrado na Universidade dos Estados Unidos, em convênio com o Tribunal de Justiça, na Universidade de Stanford, com extensão em Cambridge, na Inglaterra. Terminei em 2014 e agora estou inscrito no doutorado da USP em São Paulo, na área de Direito Penal, que é a área que eu trabalho. Então eu acho que a atualização tem que ser perene, mesmo ainda que o juiz não faça cursos de pós-graduação, é dever de ofício estudar, é dever de ofício
se atualizar, porque o direito é dinâmico, a sociedade é dinâmica. E eu costumo dizer, as pessoas que fazem a mesma coisa há 10 anos estão fazendo errado, não importa o que façam, porque tudo muda, tudo se transforma, né? Sem contar coisas essenciais, relevantes, imprescindíveis. Existe um núcleo aí de coisas que não se alteram, mas a maioria das coisas é muito volátil, passa rápido, é dinâmica, se transforma, e o juiz, como um ser situado na sociedade, tem que se inteirar disso tudo. Então, uma pessoa que quer optar por uma carreira jurídica, ela tem que ter foco, disciplina e gostar de estudar. Exatamente, tem que ter foco, tem que gostar de estudar, tem que ter estratégia e tem que acreditar que um dia chega. Como o senhor enxerga as carreiras jurídicas hoje no Brasil? O direito, o curso de direito te dá um leque de opções muito grande, né? Quando a pessoa sai da faculdade de direito, ela pode exercer uma série de carreiras de acordo com a aptidão, de acordo com o interesse, né? E todas elas têm a peculiaridade de ter uma prova. Até para a pessoa advogar, precisa passar no exame da ordem, concurso para delegado, promotor de justiça, juiz, procurador do estado, quer dizer, todas as carreiras, o ingresso se dá ou mediante a prova da OAB, que não é um concurso público, porque o exercício da advocacia é uma atividade privada, então uma seleção da OAB, ou um concurso público para alguma carreira jurídica. E eu acredito que o curso dá ao bacharel em Direito uma gama de oportunidades muito vasta, né? Sem contar a área acadêmica também, que hoje em Direito é muito promissora. E para quem quer ingressar numa carreira jurídica, na sua visão, quais são os principais desafios? Existe um grande desafio, que é o estudo, né? Não se pode escapar disso, né? Hoje em dia os concursos da magistratura, na primeira fase, contam com pelo menos 12 mil candidatos e ao final das contas passam 40, 50 pessoas, né? Então, isso no estado de São Paulo, às vezes o número de aprovados é um pouco maior que os outros estados. Mas o grande desafio é o estudo, porque o estudo é diferente de um trabalho, né? Se não houver no estudo aquela interação ali com o material, né, com o objeto de estudo, a pessoa finge que aprende e na verdade não fixa coisa alguma, né? Eu já dei aula para cursinho, uma vez eu ouvi um aluno dizer assim: professor, eu estudei 8 horas ontem. Eu falei, nossa, que bom, o que você estudou? Nossa, nem lembro mais. Então, quer dizer, o estudo tem que ser o estudo sincero, né? Estudo com lealdade, estudo com qualidade, né? Não é número de horas que conta, mas é como você aproveita o tempo que você tem para estudar. É porque às vezes acontece uma distância muito grande entre o que é a prática do direito e a teoria. A pessoa ela não tem essa consciência, né? Porque ele fica tão envolto na teoria que às vezes surge um caso prático, a pessoa não sabe como aplicar as leis nesse caso prático. O ideal é que a teoria fosse aplicada, né? O ideal é que prática e teoria andassem juntos. Existem teorias boas e teorias que não são muito boas. Existe a prática, né? A prática é uma só, é a realidade do dia a dia. Então o ideal seria que o prático do direito usasse teorias boas para resolver os problemas reais. Esse seria o ideal. Então, por isso que o prático do direito, o advogado, o promotor, o juiz, o delegado, é aquele que opera, que lida com os casos reais, por isso que é importante o estudo para ele. Porque o direito é muito dinâmico, sempre surgem teorias novas. E essas teorias novas não podem ficar no papel. Elas devem ser ferramentas e instrumentos para realmente decidir casos de uma melhor forma. Porque o papel do juiz fundamental é isso, é tentar fazer justiça, mas não na figura de um justiceiro tradicional. Eu vou fazer justiça, existem regras para que essa justiça seja feita. Existem as regras do jogo. Às vezes a decisão materialmente, verdadeiramente não é a mais justa, mas é aquela melhor possível de acordo com os elementos que tem ali no processo e desde que seguindo as regras do jogo. O senhor falou uma coisa muito interessante. Qual o papel do juiz dentro da sociedade? O papel do juiz pode ser resumido da seguinte forma: é realizar a justiça. Mas, mais uma vez, o que eu disse, realizar a justiça de acordo com as regras que são postas. Regras de processo, de como esse processo vai caminhar e regras de fundo, regras de matéria, como é que essa decisão vai ser colocada.
né? Então, e às vezes o desafio para se chegar a uma solução mais justa possível, que obedeça às regras do jogo, é que às vezes essa decisão pode não agradar todas as pessoas. Às vezes a decisão pode ser contra a opinião pública naquele dado momento. Às vezes essa decisão pode não agradar e normalmente não agrada mesmo todas as pessoas, porque se o juiz estiver preocupado em agradar todas as pessoas, ele não desempenha bem o seu papel. O juiz tem que atender à sua consciência, tem que ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa que queira e tenha uma obsessão por realizar a justiça e obedecer à sua consciência com esse propósito, não importando muito, não no sentido de que a opinião pública não importa, mas não deixar que a opinião pública norteie as suas decisões. Eu acho que isso é fundamental. Que entra um principal norteador, que é a questão da imparcialidade. E como administrar essa imparcialidade? Então, a imparcialidade é o que existe de mais sagrado para o juiz. A partir do momento que o juiz deixa de ser imparcial, o juiz deixa de ser juiz. E isso deve ser algo natural do nosso dia a dia, né? Um juiz profere cerca de algumas sentenças, mais de uma por dia. Então, em todos os casos, em todas as decisões, em todas as situações, o juiz tem que cuidar dessa imparcialidade como se cuidasse daquilo de mais sagrado que tem, que na verdade é o que existe. E se o senhor tivesse que dar uma dica para o pessoal que está assistindo e que tem interesse em ingressar numa carreira jurídica, em fazer direito, o que o senhor poderia falar? O curso de Direito é um curso excepcional. O curso te dá uma visão de mundo muito grande, porque como o direito pretende regular todas as relações em sociedade, o direito é muito abrangente, né? Com seus vários ramos, o direito civil, que cuida de relações privadas, contratos, relações familiares, obrigacionais, sucessão. Tem o direito penal, que cuida da parte criminal, direito constitucional, administrativo, tributário, que cuida do direito público. Então, o direito realmente é muito amplo, sem contar os ramos mais modernos aí, e mais específicos, como direito desportivo, direito regulatório. Então, assim, existe é impossível a pessoa a pessoa que gosta, que pretende fazer a faculdade de Direito, é impossível que ela não se interesse por nenhuma dessas áreas, porque, como eu disse, ela abrange tudo. Então, a dica é isso: procure uma faculdade de Direito séria, estude, faça um bom curso, programe bem os seus objetivos, tenha fé, estude bastante, que a vitória um dia chega, porque é princípio natural, não tem como nós plantarmos abobrinha e colhermos chuchu, né? Eu acho que aquilo que nós plantamos, mais cedo ou tarde, no momento certo, nós iremos colher. Dr. Thiago, muito obrigado por ter aceitado o convite, adorei a nossa entrevista. Imagina, o prazer é meu, estou sempre à disposição. A história do Dr. Thiago é uma história de superação, dedicação, foco e disciplina. Para alcançar os nossos objetivos, nós precisamos ter essas competências em nossa vida e de nos desenvolvermos cada dia mais. E você, sabe como é possível superar a preguiça e ir em direção ao seu objetivo com 100% de foco? Confira! Hoje eu quero te dar 2 dicas de como você pode conseguir vencer a preguiça que tem te afastado de alcançar os seus objetivos. A primeira coisa que nós precisamos entender é justamente que a preguiça, ela faz parte da nossa natureza. Quanto mais o nosso cérebro estiver condicionado a ficar parado, tranquilo, sem se movimentar, mais o nosso corpo entende que aquele lugar é um lugar bom para a gente continuar. E como eu posso, então, driblar o meu cérebro, conseguir tirar o meu foco dessa situação e tomar decisões, atitudes que me levem a me movimentar em direção ao meu foco? O primeiro passo é entender que quando uma tarefa para mim é desagradável, eu preciso achar argumentos para realizar aquela tarefa. Por exemplo, algo que pode fazer você se movimentar e ir em direção ao teu objetivo é justamente pensar naquela tarefa com prazo estipulado e um curto prazo. Imagine o seguinte: hoje eu preciso estudar, eu estou com preguiça de estudar, então eu imagino que eu vou fazer essa tarefa durante apenas 5 minutos.
Quando eu penso dessa forma, o meu cérebro entende que por mais desconfortável que seja a tarefa, ele vai fazer isso por um curto período de tempo. Quando você decide e vai e se movimenta e toma a decisão de ir em direção a esse objetivo, que é realizar os seus estudos, com a proposta de usar apenas 5 minutos, o que vai acontecer? Você vai se envolver nessa tarefa e em determinado momento você não vai querer parar, porque você já está tão imerso que você não vai conseguir desistir ou parar no meio do caminho. O segundo ponto é ganhar uma recompensa depois de realizar a tarefa. Todas as vezes que nós olhamos para uma tarefa de uma forma negativa, o nosso cérebro entende que aquilo é ruim. Então, uma estratégia é justamente associar aquela tarefa que para mim não é tão prazerosa, uma recompensa após realizar. Por exemplo, hoje eu preciso estudar durante 3 horas do meu dia. Após realizar esse ciclo de estudos, eu ganho uma recompensa, que pode ser um doce, um brigadeiro, uma guloseima, algo que faça você se sentir satisfeito por realizar aquela tarefa. Conforme o tempo for passando, você vai disciplinando o teu cérebro, treinando o teu cérebro, até um ponto que aquela tarefa deixa de ser algo ruim e aí você consegue vencer a preguiça. Durante o processo de coaching, muitas pessoas me perguntam o seguinte: Gláucia, por que eu não faço aquilo que eu deveria fazer? O que elas não sabem é que existem sabotadores que as impedem de alcançar os seus objetivos. Nesse próximo vídeo eu vou te dar 3 passos para conseguir superar esses sabotadores que têm te boicotado no seu dia a dia e te afastado da sua meta. Muitas vezes, durante o processo de coaching, as pessoas chegam até mim com a consciência daquilo que elas precisam realizar na sua vida, mas elas não sabem por que elas não praticam esses atos. Hoje eu quero conversar com você sobre 3 coisas que têm impedido você de alcançar seus objetivos. A primeira delas é a procrastinação. E o que é a procrastinação? A procrastinação ela é diferente da preguiça. Quando uma pessoa ela está no ciclo da procrastinação, o que acontece? Ela sabe que ela tem tarefas para realizar, no entanto, ela não toma as atitudes para realizar essas tarefas, deixando tudo para a última hora, agindo sempre na esfera da urgência, sem ter planejamento. Isso é algo que te boicota constantemente e nós precisamos ter muito cuidado. É a famosa síndrome do estudante, aquelas pessoas que deixam tudo para a última hora e não agem de forma planejada em sua vida. Como consigo vencer isso? Primeiro ponto, tenha um planejamento diário de todas as tarefas que você precisa executar. Atribua tempo para essas tarefas, para que você consiga manter o controle do seu tempo, ter uma gestão e ir em direção àquilo que você realmente precisa realizar na sua vida. O segundo ponto é o medo. E nós podemos considerar 3 tipos de medo: medo do fracasso, medo do sucesso e medo do desconhecido. O medo do fracasso, todo mundo já passou por ele. As pessoas elas não tomam as decisões que elas precisam tomar justamente porque elas têm medo do julgamento das outras pessoas ou medo de não dar certo. O medo do desconhecido é justamente onde a pessoa não sabe o que vai acontecer a partir do momento que ela tomar aquela atitude. O terceiro é o medo do sucesso. Por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas têm medo de alcançar o sucesso em sua vida, por achar que não são merecedoras. Existe como a gente sufocar o medo? Todos nós passamos por medos. No entanto, o grande diferencial entre os covardes e os corajosos está justamente na maneira como eu lido com esse medo, que eu enfrento o desafio e mesmo tendo medo, eu tomo atitudes para superá-los. O terceiro ponto é conseguir mudar a nossa mentalidade. Às vezes, a nossa mentalidade, ela coloca limites para o nosso potencial, porque ela determina a maneira como nós encaramos a nossa vida, enxergamos as situações e tomamos a nossa atitude. Que tal você começar a ter pensamentos positivos, acreditar no teu potencial, acreditar que você é capaz e ir em direção a esses objetivos? Comece a colocar isso em prática no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você vai conseguir despertar todo o teu potencial, superar os seus obstáculos e realmente concretizar os seus sonhos. Estamos chegando ao fim de mais um programa e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser receber mais dicas de como ter a vida e a carreira que você deseja, você pode entrar no link que aparece nessa imagem. Estou aqui para te ajudar a alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. O sucesso está te esperando. Até a próxima!